Bom dia, gente, bom dia. Estamos dando início aqui em nossa aula 7, nossa primeira aula depois da avaliação, tá? Vamos encerrar só o finalzinho que faltou de números racionais e dar continuidade aos números inteiros, dar continuidade ao assunto, na verdade, né? Números inteiros não, a gente viu números inteiros, agora estamos vendo números racionais e vamos partir para a parte algébrica. Vamos ter mais umas duas aulas falando de números racionais ainda, que é para fechar a parte de radiciação e expressões numéricas, tá bom? Mas radiciação não tem tanta coisa, tá bem? Vai ser um foco maior para atividades depois. No caso aqui, a gente tem o tema, né? Dizendo que é potenciação e radiciação, mas nessa aula de hoje em si a gente só vai ver potenciação, tá? Radiciação ficou muito grande o, o texto aqui, por isso que não usei radiciação, tá bom? Mas na próxima aula, uma aula 7.1 ou uma aula 8, aí eu vou pôr a parte de radiciação, tá bom, gente? Vamos lá, dando continuidade. Primeira coisa, vocês já viram, a gente vai falar hoje sobre potenciação, né? Falar sobre potenciação é falar daquelas regrinhas da potência. A base se repete, o número de vezes igual ao expoente na multiplicação. Vamos lá. Como eu estou falando, potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Ok, gente? Potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, aqui, quando eu faço 4 ao cubo, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. Você tem aqui, ó, você consegue ver, espero que vocês consigam ver direitinho. Era 4 ao cubo, ou 4 elevado a 3. 4 elevado a 3. Sendo assim, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 3 vezes. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Não vou me prolongar muito fazendo cálculo, porque senão o vídeo vai ficar enorme, gente. Mas podem fazer os cálculos aí que vocês vão ver. Do mesmo modo, eu tenho aqui, ó, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, ou 3 elevado a 2, vai ser 3 vezes 3. 2, 3 aqui, ó. Tá vendo? O 3 aparece duas vezes. Isso dá 9. 5 à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes. Você pode olhar aqui, ó. Vai ser, ó, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. E por fim, 10 à quinta vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui, vocês todos devem lembrar que é só contar o número de zeros. Se não lembram, normal. 10 à quinta. 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000, vezes 10 dá 10.000, vezes 10 dá 100.000. Opa. 100.000. Desculpa, quando chega no final da folha, a folha começa a escorregar da mão da pessoa. Eu tenho que escrever de cima para baixo para segurar, mas não tem nada não. Dá para ver que é 100.000, não é, gente? Então, ó, temos aqui esses exemplos de potenciação, tá bom, gente? É a multiplicação de fatores iguais. Por isso que a gente multiplica sempre a mesma base. E por que então a gente vai falar sobre potências hoje?
porque estamos inserindo agora o conjunto dos números racionais nas potências. Vamos falar sobre potências de fração e potências de números racionais e potências especiais, é claro. Não vamos falar sobre potências muito elaboradas, mas a multiplicação permanece igual a como a gente já viu, tá, gente? Multiplicação, vírgula embaixo de vírgula, aí vírgula embaixo de vírgula, depois ignora a vírgula, aí multiplica e o resultado vai sair, tá bom? Ou se você não quiser, você não precisa pôr a vírgula embaixo da vírgula, você pode só ignorar a vírgula e multiplicar e depois ver onde a vírgula vai ficar. Eu ensinei de duas formas diferentes, então vocês podem usar à vontade, tá bom? Vamos lá. Continuando. Vocês têm que lembrar isso aqui, gente. Isso aqui é importante. Toda potência é igual ao produto da base por ela mesma, tantas vezes quanto determinar o expoente. É o que a gente fez aqui, né? O produto da base por ele mesmo, tantas vezes quanto manda o expoente. Nós temos então aqui, ó, um exemplo escrito usando simbologia. A elevado a n, uma base A elevado a um expoente n uma base A elevado a um expoente n é igual a A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes? N vezes. Como assim? Suponhamos que você tem aqui um 5. Então vai ser A vezes A vezes A vezes A vezes A. 5 vezes. Se n for um 20, A vezes A vezes A vezes A, 20 vezes. A é um número. A única importância é que A vai se repetir, tá, gente? Como isso fica na prática? Aqui, ó. Nesse exemplo. Aqui nós temos que 5 elevado ao cubo. 5 é a nossa base e 3 é o nosso expoente. 5 elevado à terceira ou 5 ao cubo. Ok? Expoente 3, base 5. E como isso fica? Nós temos 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, que dá 125. 3 vezes por conta do expoente, tá vendo? O expoente é 3, aparece 3 vezes. E a base é o que vai repetir. Ok, gente? Então, quando eu falar em base, é o de baixo, expoente é o de cima, tá bom? Vamos olhar as propriedades agora que estão envolvidas na potenciação. Uma base elevada ao expoente 1. O que acontece com uma base quando ela está elevada ao expoente 1? Exatamente nada. A elevado a 1 é igual ao próprio A. Quantas vezes o A se repetiu aqui? Uma vez, tá vendo? A elevado a 1 é o próprio A. Do mesmo modo, o contrário também é válido. A é igual a A elevado a 1, porque se repetiu uma única vez. Então, quando eu tenho 4 elevado a 1, é igual ao próprio 4. Por conta que o expoente 1 não altera o valor da potência. A mesma coisa acontece nas frações, tá? Se eu tenho 8 a nona elevado a 1, isso é igual a 8 a nona, sem alteração. Se eu tenho 3 meios elevado a 1, isso é igual a 3 meios, sem alteração, porque o 1 não altera o resultado. Já o zero, sim, o zero altera. Aqui, base elevada a zero ou expoente zero, tá bom?
O que acontece quando a base está elevada a zero? A elevado a zero é igual a 1. Isso se A for diferente de zero, tá, gente? Se A for zero, é zero mesmo. Aí o que acontece? Você vai ter A elevado a zero é igual a 1. A é diferente de zero. Aí você vai ter, olha, menos 1/4 elevado a zero. Quanto vai dar? Gente, não importa quanto vai dar. O resultado é sempre 1. Ok? Percebam que está no parênteses, né? Indica que a fração toda está sendo elevada a zero. Aqui, mesma coisa. 0,03 elevado a zero. Dá quanto? Dá 1. Menos 2 elevado a zero. Dá 1. E 0,001 elevado a zero dá 1. Ok? Sem alteração, sem problema, tá, gente? Se a base está elevada a zero, o resultado é sempre igual a 1, tá bom? Se a base está elevada a zero, o expoente é sempre igual a 1. O resultado, desculpa, é sempre igual a 1. Vamos lá para a nossa penúltima propriedade. Base elevada a um expoente negativo. Essa aqui é um pouco mais sofisticada, tá? Quando eu elevo uma base a um expoente negativo, é o mesmo que 1 sobre essa base elevado a um expoente positivo. 1 sobre essa base elevado a um expoente positivo. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 2 elevado a menos 1, elevado a menos 1, isso seria simplesmente 1 sobre 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Ok? Se é um menos 1 é porque o lápis está ruim. Ok? Mas vamos lá. Base elevada a um expoente negativo é 1 sobre essa base elevado a um expoente positivo. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1. Ok? Vamos olhar agora outros exemplos. Eu disse última, mas eu confundi, tá, gente? Essa ainda é só a nossa segunda. Essa é a nossa terceira propriedade. Ainda tem mais 3, tá? Aí voltando. Vamos ter aqui. Por exemplo, mais 3 elevado a menos 1. Como fica? Isso fica mais. Não é negativo? Aí 1 sobre 3. Se você quiser, você pode lembrar que aqui tem um 1zinho. 3 elevado a 1, porque não é um negativo, fica 1 positivo. Só que 3 elevado a 1 não é o próprio 3, então 1 sobre 3. É só pôr o número 1 em cima, tá? E o que acontece? O que acontece quando a gente está com frações, né? Quando a gente está trabalhando o expoente negativo com frações. 4 quintos elevado a menos 2. Olha o que acontece. Que interessante. Inverte. 4 quintos vira 5 quartos elevado a 2. Simples. Você vai trocar a ordem do que tiver aqui dentro. Se tiver negativo, uma fração elevada a um expoente negativo, inverte a ordem do que está dentro da fração. Aí o denominador vira o numerador e o numerador vira o denominador. E o expoente se mantém agora positivo. Tá vendo? Era negativo e agora está positivo. Aí você faz 5 a quarta ao quadrado é 5 a quarta vezes 5 a quarta. Aí fica 5 vezes 5, que dá 25, e 4 vezes 4, que dá 16. É só multiplicar 5 a quarta vezes 5 a quarta. Aí você encontra isso aqui, tá bom? Por fim, mais um exemplo. O que acontece quando isso aqui fica negativo?
Nada, o sinal simplesmente acompanha a base no denominador. Menos 8 a menos 2 dá 1 sobre menos 8 a 2, que é igual a 1 sobre 64. Se você não lembra, gente, é só olhar nas suas anotações do caderno. Um número negativo elevado ao quadrado é sempre positivo. É ele vezes ele, o resultado é positivo. Tá bom? Aqui eu tenho este exemplo e este, tá bom? Dúvidas, tenta refazer, tá? Aqui. Por fim não. Tem mais duas ainda. Eu tô com essa palavra na cabeça, por fim, por isso que eu tô falando tanto. Mas essa aqui foi a propriedade da base elevada a um expoente negativo, tá? Agora a gente vai ver o que acontece com o produto de potências de mesma base, tá bom? Produto de potência de mesma base é nada mais nada menos do que quando eu multiplico uma potência por outra potência com um expoente diferente, tá? Eu vou multiplicar a potência por, tipo assim, vou multiplicar a fração pela uma fração igual, tá vendo? Ó? É um terço aqui e um terço aqui, porém com um expoente diferente. Produto de potência de mesma base. Tem a mesma base, tá vendo? Que é um terço, mas os expoentes são diferentes. Ou mesmo poderiam ser iguais, mas não representam, não estão na mesma coisa, tá vendo? Aqui no meio tem um sinal de multiplicação. Aí o que acontece na produto de potência de mesma base? O que acontece nos produtos de potência de mesma base? Simples. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Não é uma multiplicação? Então eu repetirei a base e somarei os expoentes. Vamos lá. Qual a base aqui, gente? Mais um terço, não é isso? Repete. Mais um terço. E somos expoentes. 2 mais 3. Quanto é 2 mais 3? Soma. 2 mais 3 é igual a 5. Acabou-se. É um 5, tá, gente? É porque é elevado a 5. Ok? Um terço elevado a 5. Que é 2 mais 3. Repete a base e somos expoentes. Ah, e calcular só se eu pedir, tá? Se eu não pedir para calcular, não calcula, tá bom? Deixa assim mesmo. Vamos olhar outro exemplo. 2 quintos a 3 elevado a 3. 2 quintos elevado a 3 vezes 2 quintos elevado a quarta. 2 quintos elevado a 3 vezes 2 quintos elevado a quarta. Ou elevado a 4. Tá? Ou 2 quintos ao cubo vezes 2 quintos à quarta. Tanto faz. Eu vou falar do jeito mais simples, embora eu não tenha costume, aí eu enrolo a língua um pouquinho. Mas vou falar do jeito mais simples. 2 quintos elevado a 3 vezes 2 quintos elevado a 4. Como fica? Simples. Repete a base. 2 quintos. E somos expoentes. 3 mais 4. 7. Acabou. 2 quintos a sétima. Tá bem, gente? Repete a base e somos expoentes. Agora a gente vai para outra propriedade, que diz quociente de potência da mesma base. Quociente, gente, para quem não lembra, é nada mais nada menos do que a divisão, tá? Quociente é o resultado da divisão. Quociente é o resultado da divisão. Nós temos aqui, ó, 2 terços ao cubo dividido por 2 terços ao quadrado. Sendo assim, mesmo raciocínio. Repete a base. Só que aqui não é uma multiplicação, é uma divisão.
Sendo assim, você subtrai os expoentes. Sim, isso mesmo, gente, que vocês escutaram. A conta de menos, tá? Você subtrai os expoentes. Quanto é 3 menos 2? 1. Acabou. Mesma coisa aqui, olha. Menos 1/4 à quinta dividido por menos 1/4 ao cubo. Aí o que você faz? Repete, menos 1/4. O menos é na frente do tracinho mesmo, tá? E você subtrai os expoentes. 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Acabou. Se você quisesse, tá aqui, ó. Menos o negativo ao quadrado dá positivo, né? Porque o expoente é par. Fica 1 sobre 16. Porque 1 ao quadrado dá 1. E 4 ao quadrado dá 16. 1 sobre 16. Só se quisesse, mas não precisa. Então, fica ligado na propriedade. Repete, quando estiver vendo o quociente, repete a base e subtrai os expoentes. Quando estiver vendo o produto, repete a base e soma os expoentes, tá, gente? Isso é bem prático, não, mais ou menos. Aí você tem, então, por fim, para encerrar, a última propriedade que a gente vai ver hoje. Já tem 22 minutos de vídeo. A última propriedade que a gente vai ver é a potência de potência. O nome é estranho, mas não é muito difícil de entender, não. É uma potência dentro de outra potência. Eu tenho 2 expoentes. O que você faz quando você tiver 2 expoentes? Simples, gente. Você faz a multiplicação dos expoentes. 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? 6, não é? Então, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. A mesma coisa aqui, 2/4 elevado à quinta elevado à terceira. Repete o 2/4 e faz 5 vezes 3. Quanto é 5 vezes 3? 15. Acabou. E assim eu encerro o cálculo da potência de potência, tá? Potência de potência eu multiplico os expoentes. Quociente de potência de mesma base, eu subtraio os expoentes. E na multiplicação eu somo os expoentes, tá, gente? Eu tenho que lembrar que quando eu estou elevando a um expoente negativo, é 1 sobre aquela potência. Toda potência elevada a 0 é igual a 1. E toda potência elevada a 1 é igual a ela mesma. Ok? Toda base elevada a 1 é igual a ela mesma. Tá bom? Próxima aula a gente ainda vai falar mais sobre potências. Agora potências de base 10. Tá? São bem simples de você lembrar. Não é nada muito complicado. E terminar com radiciação. Tá, gente? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Tá, gente? Cheiro.